A ficção histórica geralmente narra um evento famoso do passado, ou um período de tempo memorável e reconhecível onde vivem personagens fictícios, mas também pode descrever uma figura histórica que realmente existiu e que precisa lidar com uma variedade de situações imaginárias. Já os romances históricos são ambientados em um período anterior a 1950, que usam fatos históricos como plano de fundo a fim de construir suas tramas. Desde a composição dos personagens ao enredo, são pensados de modo a estar em concordância com os documentos e dados históricos, o que nos oferece como leitores uma noção de como que era a sociedade de determinado período. Uma das coisas que eu mais gosto na literatura é a capacidade que ela nos faz de nos transportar para uma época, de nos trazer a realidade dos fatos. Mas voltar ao passado é sempre mais gostoso, não é? Reviver fatos históricos, reviver um romance que poderia acontecer e não aconteceu, fatos que tanto os historiadores, em união com os romancistas, tem a capacidade de transformar numa obra literária prima. Eu sou uma apaixonada por biografias e eu acho que muito desse interesse de criar esse projeto, trazer esse projeto à vida, vem disso. E quem deu um pontapé inicial foi uma autora que eu li 2 livros e pela qual eu sou assim uma apaixonada pelo trabalho dela em trazer essas personalidades à vida, personalidades que foram esquecidas há muito tempo e que a gente nem dava por conta, mas que tiveram de fato uma grande importância na história do mundo de uma forma geral. Também histórias ficcionais, romances históricos que poderiam ter acontecido e que só quem tem liberdade de criar esses romances são os nossos queridos autores e a forma como eles trabalham em conjunto com os historiadores fazem com que isso tenha um sabor a mais. E você sai de uma verdadeira aula de história, seja fidedigna ou seja fit. Eu gosto muito dessa dobradinha. No vídeo de hoje, você já deve ter percebido, eu vim apresentar o projeto Revivendo. Nome do projeto escolhido por vocês nos sprints de leitura que eu faço aqui sempre aos sábados e às terças-feiras. A gente tá voltando esse mês, no dia 15, e eu achei um nome muito próprio, né? Porque é isso mesmo, é reviver o passado, é saber o que aconteceu com essas pessoas. E aí você me pergunta, mas tá, o que eu ganho com isso? Gente, a leitura, principalmente essas últimas que eu fiz, como a leitura do livro China em 10 Palavras, acentuou mais isso em mim, né? O pensamento bom é conhecer o passado faz com que você não erre dessa mesma forma, mas conhecer o passado e reviver esse passado faz com que você crie experiências novas e entenda um pouco mais de mundo, mesmo que não seja uma obra não ficção contando com um foco mais fidedigno, mais cru. O autor Yu Ha conseguiu fazer uma obra nesse livro de memórias, uma junção muito bonita, né, da sua história, ou seja, ele contou de uma forma literária em muitos momentos. Eu não sei se esse vídeo vai sair primeiro ou se a resenha já saiu, mas em muitos momentos eu achei que era um romance histórico. Não parecia a história real dele. E é isso que me encanta na literatura e nos autores, essa facilidade com que eles têm de contar uma boa história. Eu decidi fazer esse projeto muito para me conhecer mais disso, né? Eu não sabia se tinha outros títulos. Às vezes a gente lê títulos que tem essa temática e a gente tem visto que há muita confusão em relação à questão dos gêneros, ficção, não ficção, romance de época, romance histórico. Por isso que, ao pensar nesse projeto, que é um projeto pessoal, mas que eu estendo o convite a você, que eu sei que você vai sair dessas leituras, seja da minha lista ou da sua, que você decidir, diferente. Voltar ao passado, reviver sensações de outras pessoas, acaba nos agregando de fato. E essa lista, eu achava que não tinha tanto títulos, eu pelo menos não conhecia muitos, e quando eu fui parar para fazer essa pesquisa, essa peneira, tive que deixar alguns livros, alguns títulos de fora, mas se tudo correr bem, como planejado nessa primeira temporada, vamos ter uma segunda temporada. Mas eu escolhi 11 títulos que eu vou já dizer para vocês
que são títulos que eu tenho muito interesse em saber das histórias, que eu espero que, se você for embarcar comigo nessa, você tenha a mesma sensação de nostalgia que eu tô sentindo ao entrar nesse mundo. Eu gosto muito do termo vintage, do termo retrô das coisas. Gosto muito dessa cena antes dos anos 50, então voltar para esse momento da história, às vezes voltar até um pouco mais, faz com que eu me sinta feliz como leitora de ter acesso a esse momento, a esse túnel do tempo, romanceado ou não. Dito isso, seja bem-vindo de volta, leitor. No vídeo de hoje eu vou falar pra você, vou trazer este vídeo que muito me deixa feliz, porque é um vídeo, a apresentação de um projeto que eu espero muito que tenha outros interessados como eu em reviver o passado. Eu adoro, eu não sei se você é assim como eu, gosta de olhar o passado, gosta de personagens como Mary Monroe, personagens como Andy Lamar, a esposa do Einstein. Eu tinha isso comigo já há algum tempo, de não ter muitas mulheres que de fato tiveram alguma importância na história. A posição feminina na história é bem restrita, mas a gente sabe que teve muitas mulheres que fizeram alguma diferença, e eu sei que na seleção desse primeiro projeto eu vou deixar alguns títulos de fora. No início eu li para vocês as definições de romance histórico e ficção histórica, porque eu, ao pensar nesse projeto, eu entrei num dilema muito grande, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu não queria deixar muito restringido a romance histórico, porque eu também gosto muito de olhar para o passado de uma certa forma, também tendo ficção dentro disso. Então, como é a nossa primeira experiência e eu estou compartilhando com vocês o que eu estou aprendendo, eu selecionei, diante dessa definição que eu encontrei aqui no mundo da internet, do que é ficção e romance histórico, 11 leituras que eu lerei ao longo do ano. Antes de apresentar essa lista, eu queria fazer algumas observações com vocês. E a primeira é, você não precisa ler efetivamente o que eu vou ler. Essa lista é baseada em interesses que eu tive ao longo dos meses, e eu fui comprando os livros. Agora no final do ano eu comprei o restante. Então você não precisa ler o que eu vou ler se não te agradar. O que você tem que fazer é entender que tem que estar dentro dessas duas características. Tem que ser uma ficção histórica ou um romance histórico. Mas eu vou explicar a dinâmica do restante com vocês ao longo desse vídeo. Então, se você não é inscrito nesse canal, eu sugiro que você se inscreva, para quando for saindo vídeos, resenhas das minhas opiniões ou outros vídeos de explicação sobre esse projeto, você já ser avisado. A ideia surgiu quando eu li 2 livros da Mary Benedict. Quando eu li esses livros e a proposta dessa autora, isso me deixou entusiasmada, porque no caso dela, ela faz uma ficção histórica, ela retrata mulheres que tiveram algum impacto no passado, e seja essa mulher em primeiro plano ou em segundo plano, mas ela sempre vai colocar uma ficção dentro sobre essas personalidades. Isso me encantou muito. Ela já tem diversos livros lançados. Você, se é frequente aqui no canal, já sabe que eu panfleto, queria muitas traduções, porque ela já tem outros títulos de outras personalidades, outras ficções lançados, mas ainda não temos tradução, pelo menos aqui em Portugal. E por isso me inspirei nesse projeto. Digo, olha, então vamos ler mais ficção histórica, vamos saber mais disso. E foi uma delícia fazer a pesquisa desses títulos. Eu não leio tanto ficção histórica, então eu decidi esse ano me aprofundar mais e entender um pouco mais desse gênero, que é um gênero que eu gosto muito, além de nos ensinar bastante sobre a nossa história. Sendo ele romance ou ficção histórica, na mesma você vai aprender muita coisa nessas leituras, garanto. Mas para isso ficar um pouco mais organizadinho, eu defini algumas etapas. Se você for participar junto comigo ao longo desse ano, tem um Telegram para você entrar para aquela partilha, aquela interação com outras pessoas que gostam desse gênero. Vamos ter uma hashtag lá no Instagram para quem usa, onde você vai colocar como é que tá o andamento das leituras e marcar essa hashtag para eu poder te encontrar e saber, se você não for seguir a minha lista, saber quais vão ser os teus escolhidos para esse projeto. Esse feedback é muito importante para mim. Além de marcar na hashtag e me marcar lá no Instagram, eu vou fazer um repost da tua foto com as tuas escolhas ou o
livro que você tá lendo, me marca lá que eu vou repostar no meu perfil. Eu gosto muito de curiar as escolhas de vocês. E vou ficar muito feliz se você também assumir a minha lista como sua. Porque a importância do Telegram. Lá eu vou soltar alguns templates desse projeto. A gente vai poder trocar ou conversar sobre as leituras do mês e explicar um pouquinho mais. A gente vai entrar mais no assunto de ficção, história. Como eu já disse, não é necessário você seguir a minha lista. Somente essas duas características. Ser um romance histórico ou uma ficção histórica. Além de me marcar no Instagram para eu poder acompanhar vocês nessa lista e não me sentir tão só. Vocês sabem como é que eu tô com a minha TBA. Isso aqui não é a minha TBA anual, é um projeto. Então esse vídeo vai ser também eu mostrando a minha lista, mas vai ser um book haul também, porque eles são novos na estante. Eu dividi entre digital e físicos. Então, vamos à lista. Em fevereiro, eu decidi trazer o livro Mademoiselle Chanel e o Perfume do Amor, a história do perfume mais famoso do mundo, da Michelle Merlin. Nunca li nada dessa autora, porém, acabei trazendo para mim. É da editora Planeta, é um livro curtíssimo e fala de Paris de 1919. Bem vintage, tá? Eu queria ler a biografia da Chanel, mas não encontrei esse livro em lugar nenhum. Então, trouxe para minha lista. Eu pretendo trazer resenha a cada último dia do mês do livro. Então, se você tiver aí na sua estante, por algum motivo, lê comigo em fevereiro. Em março, vamos ler Marlene, do C.W. Gortner. Acho que é assim que fala o nome desse autor. Eu disse que seria esse o primeiro, mas olha o tamanho do neném. Então, eu sei que leitura que sou, eu não vou arriscar. E aqui, bem na capinha, já diz que é um romance histórico, portanto, não tem como errar. Essa capa tá linda, né? Na capa diz que dos cabarés libertinos de Berlim, da era de Weimar, ao glamour de Hollywood na era de ouro, Marlene Dietrich, acho que é esse o nome, ganha vida em cada página desse livro. E aqui, em Portugal, ela é trazida pela editora Top Seller. Em abril, vamos ler Filhas de uma Nova Era, da autora Carmen Corner, não conheço, com o subtítulo A História Emocionante de 4 Mulheres que Enfrentam os Momentos Cruciais do Século XX com a Força da Amizade. Diz aqui que é um fenômeno literário, lido por 2 milhões de leitores, e é trazido aqui pela editora Planeta. Novamente, o cenário é Hamburgo, 1919. Pequeno bebezinho. Eu tava muito louca por esse livro. Amorei bastante. Em maio, nós vamos ler O Tempo Entre Costuras. Teve um hype um certo período aí e eu fiquei com muita vontade de ler esse livro, mas acabei não pegando. Ainda bem que não fiz, né? Vou fazê-lo agora. E aqui é trazido pela Porto Editora, é da Maria Duenas. Mais de 1 milhão de livros vendidos na Espanha. O background dessa história, não temos aqui a data precisa, mas se eu não estiver enganada, tem já uma série na Netflix. Posso estar enganada. Maio, leremos esse também, Pequeno Bebezinho. Aqui. Em junho, vamos ler de novo do C.W. Gortner, A Imperatriz Romanov. Eu fiquei pirada nessa capa, tá? Eu amei essa capa. E esse livro é trazido para nós aqui em Portugal pela editora Top Seller. E também tem o quê? Para ajudar as pessoas, né? Na dúvida. O título, Romance Histórico. Um romance cativante que nos mostra a vida extraordinária da mãe do último czar da Rússia e um relato perspicaz da queda de uma dinastia. Pequeno bebê. Não é mesmo? Esse autor, ele escreve muito romance histórico e tem aqui já vários outros dele e eu tô doida pra ler. Tem um blur aqui dizendo uma narrativa com assassínios, desilusões, mentiras e traições e quantidades dignas de uma obra de Shakespeare. Kikos Reviers, não sei quem é essa pessoa, mas enfim. Em julho, nós vamos ler A Única Mulher da Sala. Que livro! Tem resenha aqui no canal também. Que leitura! A Mary arrasou, só tenho que dizer isso. Tem resenha aqui no canal desse livro. Em agosto, vamos, no meu caso, é uma releitura, mas não poderia não estar nessa lista, porque se você ainda não tinha um motivo para ler esse livro, você vai ter agora. Faça-me o favor. Em agosto, a gente vai reler A Mulher de Einstein. Já tem esse livro aqui em
BR, que eu já vi. Eu vou deixar aqui o título pra vocês procurar. Olha, é a minha inspiração pra esse projeto, tá? Que me desencadeou pra querer ler mais sobre o assunto. A Mary Benedict, ela tem, assim, uma narrativa que vocês nem queiram, tá? Preciso que todo mundo leia esse livro. Já tem resenha aqui no canal. É um dos vídeos, assim, que deu uma leve viralizada. Então, se você tiver aí com alguma dúvida, assista a minha resenha. Não tem spoiler na resenha, mas a outra mente brilhante por detrás da teoria da relatividade. Um retrato histórico magnífico. Meu Deus, muito amor por esse livro. Tomara que na releitura eu não perca nada. E aqui é o background, vocês já sabem, ela é a esposa do Einstein, então 1896. Os dois livros são pela editora Top Seller, né? Tem 4 livros, eu acredito, da Top Seller. Por enquanto, esses 2 livros eu tenho certeza que tem aí traduzidos em BR, então se você ainda tava em dúvida, porque esse aqui eu sei que teve um hype imenso, não sei por que não teve um hype em cima desse, porque esse aqui também é maravilhoso, mas em julho e agosto a gente vai ler Mary Benedict com a única mulher da sala e a esposa de Einstein. Os outros livros, infelizmente, não tenho ainda aqui em físico, não sei se até lá alguma editora vai lançar esses livros, mas por enquanto eu adquiri em digital. Em setembro a gente vai ler o primeiro volume de Blonde, é uma ficção da Marilyn Monroe, são 2 volumes, mas eu não quis colocar os 2 volumes nessa lista, coloquei o primeiro volume, né, pra ver se me dou bem. Em outubro a gente vai ler A Biblioteca de Paris. Não sei absolutamente nada sobre esse título, apenas sei que é um romance histórico. Tem tradução aqui em Portugal, mas eu adquiri na época em digital. Em dezembro nós vamos ter ele. Sim, você achava que ele não ia estar nessa lista, não é mesmo? Você achava. O chefe do negócio todo, Ken Follett com Os Pilares da Terra. Quando eu comecei a falar sobre esse livro, me falaram bastante sobre esses títulos do Ken Follett. Tive uma experiência com ele com outro título. Eu acho que não comecei muito bem com ele com esse título, mas enfim, resolvi embarcar, porque quem fala de romances de ficção histórica tem que falar do Ken Follett. Primeiro volume, novamente, porque são calhamaços. Essa é a minha lista. Novamente, você não precisa seguir a minha lista, embora que eu quisesse bastante que você lesse comigo, porque eu queria trocar figurinhas. Mas se você quiser participar junto comigo, para eu não me sentir tão sozinha, vou deixar o link do Telegram para você entrar num grupo, pra gente poder trocar figurinhas, eu saber também a lista que você vai, se você não for ler todos os livros, a gente poder conversar durante esse ano nesse grupo lá. E também vou soltar vários templates, eu já falei pra vocês, de novidades, coisas que eu vá descobrindo, eu compartilho com vocês lá. O vídeo dessa lista, de cada resenha, eu vou fazer o possível e o impossível pra sair a cada final de mês, a vídeo resenha do livro. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, eu espero muito a participação de vocês nesse projeto comigo, mesmo que você não vá ler esses livros da minha lista, mas que você me marque nas redes sociais, que você entre no grupo de Telegram pra gente trocar figurinhas das leituras que vocês estão lendo. É sempre muito bom a gente compartilhar nossas impressões com pessoas que têm os mesmos gostos que a gente, porque a gente não fica assim, parecendo um peixinho fora d'água, lendo sozinho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aqui o teu comentário, o gostei e de se inscrever se você não é inscrito nesse canal. E a gente vê já no próximo vídeo do canal.